Meu nome é Rosária, sou membro da Comissão Pastoral de Transformação Social da Diocese de Jaboticabal. E dando sequência aos nossos trabalhos, vou conversar um pouco com vocês sobre o poder e a moral, pontuando alguns itens sobre o pensamento da Igreja Católica quanto à participação política do cidadão cristão. Desde a antiguidade, era questão de honra interessar-se pelas coisas públicas como se fossem próprias. Isso fazia do homem um cidadão, um ser político. Aristóteles já dizia: o homem é um animal político, ou seja, o homem nasce político. Ao nascer chora, quando quer chamar atenção faz birra, enfim, sabe se defender. Desse homem que nasce político, gera a comunidade política que tem capacidade de regular os negócios públicos, interferindo nos atos do poder Estado. Os vários documentos da Igreja Católica ao longo dos anos e alguns pronunciamentos do atual Papa Francisco nos vêm orientando quanto nossa participação nessa comunidade política. Essa nova visão da Igreja contrasta ligeiramente com a visão antiga, uma vez que nela o ser humano, ou seja, a pessoa, deve ter valor incondicional, independente de sua vida política. Logo, na visão desses documentos, primeiro vem a pessoa, a seguir a sociedade e, finalmente, a organização política do Estado, esta se colocando sempre a serviço das demais. A doutrina social católica sublima a dimensão do serviço a todos os ministérios públicos. Quem serve o bem comum não pensa em primeiro lugar no seu bem-estar, mas no da comunidade política que lhe foi confiada. O sentido dos partidos políticos é organizar a formação da opinião política e ser instrumento da participação política de todos os cidadãos. Para a Igreja, é importante que os cristãos se enquadrem em partidos democráticos e aí lutem pela realização dos valores cristãos. Como seria bom, salutar, libertador e esperançoso, se pudéssemos trilhar esse caminho. Na política, o cristão não defende nenhuma opinião, e sim princípios como direito à vida e vida em abundância. Na política, a Igreja favorece e apoia as formas democráticas de governo, mas não as idealiza, pois também a democracia está sujeita a falhas e erros. A política está ligada ao direito e às leis, sobretudo aos direitos fundamentais das pessoas e dos cidadãos. A Igreja se define como parte da sociedade civil, daí a necessidade de colaboração entre Igreja e Estado, reservando-se ao direito de agir e exercer críticas quando vê feridos princípios éticos e fundamentais. Apesar dessa primazia, não se pode passar sem o Estado, porque a ele, Estado, cabe o dever de criar e garantir a ordem na sociedade. Que bom seria se as pessoas ou grupos sociais fossem capazes de se organizar automaticamente numa visão do bem-estar público. A realidade, porém, é outra. Cada pessoa vê seu interesse ou o interesse do seu grupo social. É sempre a minha casa, a minha cidade, o meu bairro, a minha rua, e sempre o mais forte procurando dominar o mais frágil. Daí então vêm os documentos da Igreja nos orientando nesta organização, de forma que nossos desejos e exigências individuais
e dos grupos sociais aos quais pertencemos se aproximem o mais possível do bem-estar público, ou seja, do bem comum. Denominaremos bem comum tudo que se aproxima do que é bom para todos. Então, caberia ao Estado garantir essa ordem com o seu instrumento importante, que é o direito, ou seja, as leis. Vamos chamar de sociedade civil aquela que é formada por mecanismos de concorrência e mercado, e ainda as iniciativas sociais, como clubes, associações, fundações, comunidades de interesse, todos sem fins lucrativos, sustentando a solidariedade e o voluntariado. Esses agrupamentos que se distinguem do setor público e do setor privado são denominados terceiro setor. O cristão deve, então, se engajar nesses grupos que formam a sociedade civil e neles defender que se faça a justiça proclamada nos evangelhos, a justiça social. Vemos cada dia mais a comunidade política se distanciando dos valores morais proclamados nos evangelhos. Como cristãos, devemos ter consciência de que a dignidade de cada ser humano é o fundamento ético e autêntico para a democratização na participação política, baseando-se nos direitos humanos, garantindo que cada vida humana não seja destruída ou que minorias não sejam oprimidas por decisões arbitrárias das maiorias. O cristianismo não é uma religião política. Jesus não deixou se prender pela política. Ele queria a salvação e a liberdade de todos os homens. Daí seu evangelho ser muito mais que político. Ao afirmar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele soube diferenciar a dimensão política da religiosa. Jesus veio para reconverter a categoria política em colocar-se a serviço. Ter o poder é saber servir. Uma boa administração pública é aquela que oferece melhor serviço a seus administrados.